Olha, o que é que significa para ti, propósito? E como é que nós podemos, afinal, viver uma vida com mais propósito? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra e um prazer poder falar sobre este tema e levar este tema a mais pessoas e principalmente desconstruí-lo, porque é uma palavra que tem estado mais na moda e às vezes as pessoas tendem a complicar e até mesmo a ficar ansiosas com o termo propósito. Então eu também carrego um bocadinho esta missão de quando falo sobre este tema, torná-lo descomplicado e mostrar às pessoas que não é um bicho de sete cabeças e que é realmente importante nós podermos ter aqui um propósito naquilo que nós fazemos e na nossa vida para vivermos de forma mais plena, com mais saúde mental, com mais saúde emocional, com mais saúde no geral e realmente aqui uma vida mais leve, uma vida mais coerente, uma vida mais alinhada. E aqui respondendo à pergunta do que é propósito, propósito é a motivação pela qual nós fazemos as coisas. Eu vejo o propósito como o nosso motivo, o nosso porquê, o que é que nos move. Quando nós vamos ler a palavra propósito no dicionário, está ligado à finalidade de alguma coisa. Então, o propósito na vida é porque é que eu faço aquilo que eu faço? Qual é que é a motivação que está Uhum. por detrás dos meus objetivos, a motivação que está por trás do meu trabalho, a motivação que está por trás das minhas decisões. E quando nós temos aqui um propósito alinhado e um propósito definido, é como se ele acabasse por guiar toda a nossa vida e é como se fosse uma linha invisível que liga todos os pontos e as decisões que nós vamos tomando ao longo da vida, porque temos algo mais profundo que nos motiva e que nos move. Então eu não estou a Uhum. tomar uma decisão simplesmente por tomar, eu não estou a estabelecer um objetivo simplesmente por estabelecer, eu não estou a desempenhar um trabalho simplesmente por desempenhar. Existe um motivo mais forte que está na base disso tudo, que é o tal propósito, e que é importante que exista esse autoconhecimento sobre o que é que realmente nos move e qual é que é realmente a nossa motivação na vida, para que nós possamos sentir que estamos a viver com um propósito. Então, para mim, o propósito é isso, é o nosso motivo para entrar em ação, o nosso porquê, a nossa finalidade com que nós fazemos as coisas. E como é que uma pessoa consegue encontrar esse mesmo propósito, sabendo, desta importância que tu acabaste de explicar? Como, afinal, como é que uma pessoa descobre qual é que é o propósito dela? Olha, posso dizer que não é um diamante em bruto que nós encontramos no meio do deserto, não é? Às vezes, eu vejo isto de uma maneira muito visual e às vezes as pessoas têm este peso e esta sensação que o propósito é tipo, tens que ir para um deserto e cavar no meio da terra até encontrar aquela Uhum. pérola preciosa que é um diamante em bruto na tua vida. Uau, encontrei o meu propósito. Não é nada disso. É, vem através de um processo, em primeiro lugar, de autoconhecimento. Então, se nós Uhum. não sabemos quem nós somos, isto parece hoje em dia tão falado que parece que está batido, mas a verdade é que é esta, que o propósito começa por um processo profundo de autoconhecimento. Eu preciso saber quem é que eu sou, eu preciso saber o que é que eu gosto, eu preciso saber o que é que eu não gosto também. Eu preciso de saber qual é que é a minha história de vida, o que é que me trouxe até aqui, quais são, se calhar, as coisas que eu tenho vindo a tolerar, que eu aceitei fazer ao longo da minha vida, que não estão coerentes comigo e que eu preciso de me despir de tudo isso, despir-me talvez de máscaras que eu tenho adquirido ao longo da vida para viver de forma mais autêntica. Então, o que é que eu realmente gostaria de ter decidido na minha vida, que eu, por ter sido influenciada pelas outras pessoas, por ter querido corresponder às expectativas dos outros, não o fiz. Então, todo um processo de autoconhecimento que vai aqui envolver perguntas que não são perguntas fáceis de responder, e é uma pergunta que nós fazemos em terapia que a maioria das pessoas não sabe responder, e eu confesso que eu também não soube. Primeira vez que a minha psicóloga me fez essa pergunta, quem és tu? Não é? O tal quem sou eu? Porque nós estamos muito habituados a responder quem é a Petra? Não, a Petra é psicóloga, a Petra é isto, é aquilo, Uhum. e estamos muito habituados a apresentar-nos de acordo com a nossa atividade profissional, de acordo com os Uhum. papéis que nós desempenhamos, de ser mãe, de ser esposa, de ser pai, Uhum. sei lá, de ter a profissão A, B ou C. E título de curiosidade, por isso é que muitas vezes, quando as pessoas entram na idade da reforma, perdem um bocadinho o seu propósito, porque Uhum. acabam por não conseguir ter aquela identidade que tiveram reforçada durante toda a sua vida ativa em termos laborais. Então, se eu não sou arquiteto, se eu não sou médico, se eu não sou o eletricista, se eu não sou a professora, se eu não sou o psicólogo, quem é que eu sou então? Então,
quando nós estamos a trabalhar a parte do propósito e vamos mergulhar aqui na parte do autoconhecimento, é importante que eu consiga definir-me além da minha atividade profissional, além daquilo que eu faço, mas quem é que eu sou? Realmente na minha identidade, o que é que me identifica? Então, esta parte do autoconhecimento é o primeiro passo e é a base para eu perceber qual é que é o meu propósito, porque eu não vou saber aquilo que me move na vida se eu nem sequer conseguir identificar o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos, qual é que é a minha história de vida, o que é que me trouxe até aqui, quais são as minhas características, os meus defeitos, as minhas qualidades, toda essa parte profunda do autoconhecimento acaba já por nos trazer umas luzinhas de o que é que eu posso estar a fazer até agora, que não é bem aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto, e se calhar Uhum. vai-me trazer já algumas respostas de qual é que é o caminho que eu quero seguir e o que é que realmente me move e me motiva na vida. E depois há outro construto, outro pilar muito forte na parte do propósito, que são os valores inegociáveis. Eu preciso saber aquilo que é inegociável para mim, aquilo que é mais importante na minha vida. E todas essas pecinhas que eu vou juntando, essas perguntas, o autoconhecimento, a minha história de vida, os meus valores inegociáveis, eu vou começando a conhecer mais de mim e a perceber aquilo que realmente mexe comigo. Então, o primeiro passo é aqui a parte do autoconhecimento. E quando tu começas a entrar neste mundo do autoconhecimento, tu começas a tomar certas decisões, porque tu vais perceber, este ambiente aqui não condiz com os meus valores, eu vou ter que tomar uma decisão relativamente a isto. Olha, eu já percebi que este ambiente profissional não combina comigo, que esta decisão eu tomei é porque fui influenciada por causa disto, foi para corresponder às expectativas das pessoas. E querendo ou não, nesse processo de autoconhecimento e tomada de consciência, tu vais começar a tomar certas decisões. Essas decisões é que vão moldar o teu caminho. E à Uhum. medida que tu vais tomando decisões, tu vais começando a encontrar-te com aquilo que faz sentido para ti. E tu vais Sim, começar a perceber: isto mexe comigo, isto motiva-me, isto move-me. E aí tu começas a moldar o teu caminho para viver com mais propósito. e não achas que às vezes aquilo que faz sentido para mim, muitas vezes não faz sentido para os outros, ou não faz sentido para os nossos pais ou para os nossos familiares? E até que ponto é que isto nos retrai de seguirmos o nosso próprio propósito? Sim. E é importante fazer essa distinção. E essa tomada de consciência nem sempre é fácil, porque tu deparas-te com coisas da tua vida que e muitas vezes surge a culpa também de como é que eu me permiti chegar a este ponto, como é que eu não Uhum. vi isto antes. Vocês, fui para um curso simplesmente porque os meus pais queriam que eu fosse, só porque a sociedade esperava que eu fosse para este curso, mas eu não tenho nada a ver com isto, eu não gosto disto. Estou aqui às vezes há 30 anos a trabalhar nesta área, há 20 anos, há 10 anos a trabalhar nesta área, e isto não tem nada a ver comigo. E tu te paras-te com realmente decisões que tu tomaste. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é o que é que tu fizeste até hoje que não era bem aquilo que tu querias fazer, mas tu foste influenciado pelas outras pessoas. E quando tu começas a perceber isso, é inevitável tu também começares a perceber o que é que tu realmente queres fazer. Tu começas a Uhum. perceber aquilo que tu não queres, e a maioria das pessoas que chega ao contexto terapêutico com esta questão existencial de quem é que eu sou, o que é que eu quero, qual é o meu propósito, é porque já chega também em crise, no sentido ansiedade, tristeza, a desconexão, não sei o que é que eu estou aqui a fazer. E quando tu vais ver, não é de agora, são pequenas decisões ou decisões Uhum. consecutivas que a pessoa foi tomando que não tinham nada a ver com ela, que era só para agradar os outros. E depois Exato. Isso voltar atrás para. tem um grande É, impacto, não é? sim, Esta questão, esta pressão dos outros e o facto de nós crescemos, no fundo, temos que agradar os pais, não é? Porque senão quem é que cuida de nós? Eu acho que isto é quase um bocadinho, um movimento um bocadinho inconsciente. Nós crescemos para agradar os outros por uma questão de segurança e de estabilidade. E depois é muito difícil diferenciar este papel de, ok, agora sou adulto e posso nem sempre ir ao encontro das expectativas que os outros, ou os nossos pais, por exemplo, têm para nós. Mas isto é doloroso, não é? Não é um processo fácil. E há pessoas que, se calhar, não é? Diz-me, se têm da tua experiência, das pessoas que chegam até ti, se esta questão, das expectativas dos outros é uma questão ou não. muito, muito. É uma questão que traz as pessoas até onde elas estão agora. E é uma questão, ao longo do próprio processo, quando a pessoa começa a ter que tomar algumas decisões, muitas vezes fica travada exatamente pelo medo de não corresponder a essas expectativas.
Uhum. Imagina, existe um tema muito comum que acaba por surgir também em terapia, que é a parte das máscaras, que são as máscaras que tu acabas Uhum. por adquirir ao longo da vida simplesmente para seres aceito pelos outros, para agradar os outros. Uhum. Porque, querendo ou não, as máscaras que nós desenvolvemos, a máscara de ser boazinha, a máscara do Uhum. perfeccionismo, a máscara de estar sempre disponível para os outros, da pessoa Uhum. caladinha, querendo ou não, foram máscaras que nós tivemos que desenvolver como um mecanismo de defesa em algum momento da nossa vida. Então, houve Certo. algum momento da nossa vida que nós precisámos de ter aquela máscara para sobrevivermos, não é? Para estarmos integrados no meio, para sermos aceitos pela nossa família, para sermos aceitos por um grupo de amigos. Então, houve algum momento em que aquela máscara teve que surgir para nos protegermos. Só que ao longo Uhum. do tempo, nós vamos usando tanto aquela máscara que aquela máscara acaba por ser confundida com a nossa própria identidade. E Sim. nós acabamos por nos esquecer de quem nós somos e é como se não conseguíssemos viver com aquela máscara. E quando uma pessoa chega adoecida ou com sintomas, no contexto terapêutico, tu vais ver que ela está a ter uma máscara durante a vida inteira, ou durante muitos anos da sua vida, que não tem nada a ver com quem ela é. E é muito Uhum. engraçado porque já ouvi pessoas a dizer, Petra, esta parte minha que tu conheces aqui, Uhum. eu não sou assim com os meus amigos. Uhum. Eu não sou assim neste contexto. E tu, como é que tu podes começar a levar isso um bocadinho para esse contexto? E as pessoas têm medo, Uhum. porque é do género, Sim. estas pessoas sempre me conheceram assim. Se eu agora começar a ser quem eu sou, pode ser que elas se afastem. Exato. Elas se calhar poderão ficar a ter partes dela que receiem, não é? Se calhar a falta de aceitação do outro, visto que conhecem a máscara X, agora apresentar se calhar uma coisa que é mais que vai mais ao encontro da sua essência, de quem é que a pessoa realmente é, se calhar pode pode dificultar este processo, não é? E a pessoa se calhar tem estes receios. Sim, por isso é que isto depois acaba por andar muito de mãos dadas com a parte da autoestima e da autoconfiança. Uhum. Uhum. Porque, vamos voltar um bocadinho, eu vou voltar à base, autoconhecimento. Primeiro, a pessoa vem sem saber quem sequer ela é. Ok, começamos esse trabalho. Valores inegociáveis, a tua história de vida, as tuas características, coisas que tu se calhar abriste mão ao longo da tua vida que não querias ter aberto mão, partes tuas, a tua forma de ser. Ok, quem és tu? Depois a pessoa perceber, ok, eu sou esta pessoa. Eu não sou esta pessoa que as Uhum. pessoas estão a ver, mas eu sou esta pessoa que estou a descobrir agora. Depois é preciso tu começares a ganhar confiança nessa pessoa para tu poderes Sim, sim. depois começar a tirar a máscara, não é? Pouco a pouco e viver de forma mais autêntica. Porque é impossível eu viver com mais propósito se eu não viver de forma autêntica. Então, E qual é que depois. é. Força, Não, não força. diz isso. Estava aqui já pronto para te perguntar qual é que é o feedback das pessoas quando deixam cair a máscara e vivem de uma forma mais autêntica. Perdem muitas pessoas, há ambientes que deixam de fazer sentido. Assim, não é um caminho Ah, propriamente fácil, não é? não é um caminho fácil e por isso é que nós demoramos tanto tempo para o fazer. É muito mais fácil tu andares com uma Uhum. máscara e Sem agradares a dúvida. toda a gente. Mais fácil, muito entre aspas, mais Uhum. fácil para as relações, para tu manteres as relações que tu tens, Uhum. mas é muito mais difícil para ti porque tu passas a vida a viver sufocado e sufocada, porque tu não Uhum. estás a viver em verdadeira autenticidade. Então é muito comum, quando as pessoas começam a fazer terapia, a fazer processos de desenvolvimento pessoal, hum, há amizades que caem, Uhum. há relações familiares que deixam de ser tão próximas, porque vamos imaginar isto de uma forma clara. Tu começas a mergulhar em ti, começas a perceber quem tu és, começas a perceber que há coisas que não têm nada a ver contigo. Isso vai implicar que tu comeces a dizer não. Uma palavra tão pequena, mas uma palavra tão forte que a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer. Sim. Então agora imagina o que é. Tu estás no teu contexto familiar e isto também é algo que precisamos trabalhar com as pessoas. É que é normal que as pessoas se choquem. Porque tu, se Uhum. calhar, passaste 30 anos da tua vida, passaste 20 anos da tua vida, 40 anos da tua vida, a ser uma pessoa que diz sim a tudo. Uhum. E agora, de Sim. repente, começas a dizer que não. Claro que as pessoas vão questionar, ok? Claro, claro. As pessoas vão Tu- estranhar. As pessoas que realmente gostam de ti e que te amam por quem tu és vão Uhum. permanecer. Aquelas que se calhar só Exato. estavam ao teu lado por interesse ou gostavam da máscara que tu tinhas e não realmente de Exato. ti, vai cair. Exato. E a pessoa tem que estar consciente disso, não é? Já Mas tem que eu estar acho que consciente. aqui tem que haver muito um trabalho, se calhar, de psicoterapêutico, no sentido de restabelecer e fortificar
ao máximo, não é? Tanto quanto possível, o autoconceito e a autoestima da pessoa, para a pessoa estar segura de quem é que ela é, não é? Porque, Exatamente, é por isso que eu estava a te dizer que esta parte da autoconfiança, da autoestima, é muito trabalhada também neste sentido, porque se eu não me uhum, sentir segura, eu não vou começar a dizer que não num ambiente onde todas as pessoas que normalmente me aceitam porque eu digo que sim, ou porque eu sou pessoa caladinha, ou porque sou pessoa que agrada a toda a gente. uhum, Para eu dizer que não, eu preciso de ter já alguma estrutura emocional e já confiar um pouco em mim. Né? Nunca não é 100% porque isto também é algo que se desenvolve ao longo do processo, mas eu já preciso ter alguma confiança em mim. Não, eu tenho clareza de quem eu sou, e eu preciso de fazer este processo por mim, já me uhum, sentir um bocadinho segura na minha pele, para eu depois ir e começar a tomar as decisões, começar a dizer que não, começar a uhum, sair de alguns ambientes. E é assim, e nesta saída, às vezes existe uma ruptura por parte do outro lado, às vezes somos nós. Quantas pessoas é que eu já não ouvi dizer, Peta, olha, eu fui àquele jantar com aquele grupo de amigos, aquilo já não é para mim. pois. Não, Mas não, é não duro, não bate. é? Mas é duro, é um processo que é duro, não é? Porque nós muitas vezes crescemos durante anos com aquelas pessoas e percebemos que se calhar as coisas já não fazem sentido como faziam há alguns anos, não é? Mas isto é quase um Hum. processo de luto, não é? Super. E depois acontece que tu deixas de ter pessoas com que tu te identificas e precisas de criar ambientes novos. Eu própria Uhum, passei por isto quando comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal em 2021, que eu sentia falta de ambientes onde eu pudesse ser, onde eu pudesse falar sobre coisas que nunca tinha falado com os meus grupos até àquela altura, com os meus amigos. Os meus ambientes começaram a mudar, os meus interesses eram outros, ou seja, houve muita coisa que deixou de fazer sentido. Eu própria às vezes uhum, olhava à minha volta e, ok, e agora? O que é que eu falo? O que é que eu converso? Não é sobre estas coisas. Eu própria tive que ir à procura de outros ambientes e isto também é um processo duro e que é um processo que é importante ter consciência disto. uhum. Mas que vale a pena, não é? Porque não achas ah, que é libertador também? Super! Tu vives de uma forma muito mais leve. A primeira Uhum. vez que tu consegues dizer que não, é tipo, estás a tremer por dentro, né? Porque tu não sabes como é que a outra pessoa vai reagir. É, é aquela mistura de Mas sentimentos, não é? é uma mistura de sentimentos. Tu, tipo, estás a tremer por dentro, não sabes como é que a pessoa vai reagir. Mas depois de tu dizeres e de tu perceberes que o mundo não acabou porque tu Exato, deixaste de ser exato. aquela pessoa que agrada a toda a gente, sentes-te Sim. muito aliviado. E vês Muito. que o mundo não desaba e que quem gosta, como estava a dizer, realmente de ti, vai continuar a gostar, mesmo que tenha uma opinião diferente de ti, não é? E está tudo bem com isso. Exato. Exatamente. E eu costumo perguntar às pessoas, quando têm este receio de dizer que não, olha, tu tens pessoas que tu amas que já te disseram que não? E se eu Uhum. respondo, sim, tenho. Tu deixaste de gostar delas. Olha, Já o passar. exemplo dos nossos pais, não é? O quão importante é para os pais dizerem não aos filhos e nem Exato. por isso eles desgostam dos pais, né? Neste caso, só porque ouvem não. Porque o não também é educar, tal como o sim. Exato. E nós passamos a respeitar mais as pessoas quando elas nos dizem que não. E as pessoas também Aham, passam-nos a respeitar mais a nós quando nós claro, dizemos que não. claro. Porque conseguimos estabelecer limites e percebemos que não há problema nenhum em fazê-lo. Uhum. Olha, queria também perceber de onde é que surge aqui a Purpose Academy. Uhum. E, Olha, porque, Purpose Academy. Diz, é diz, isso, diz. se calhar para as pessoas que não conhecem este projeto, o que é, em primeiro lugar, a Purpose Academy? Uhum. Purpose Academy é uma comunidade de autodesenvolvimento. Eu criei em agosto de 2023. 2023, sim, Uhum, 2023. Em agosto de 2023, que é exatamente com o objetivo de trazer o propósito para a vida das pessoas de uma maneira descomplicada, de uma forma leve, de uma forma acessível e conectada com tudo aquilo que acontece na nossa vida.
E Uhum. ela surgiu porque eu comecei a dinamizar mentorias em grupo, sobre empreendedorismo com propósito. Desde que eu comecei a trabalhar no digital, eu trago muito esta vertente do propósito e também para empreender no digital, a importância de nós sabermos quem nós somos, nós temos um propósito bem definido, sabemos qual é que é a mensagem que nós queremos passar e empreender com propósito. Uhum. E isto começou, o tema do propósito começou a surgir na minha vida logo em 2021 e foi muito engraçado que foi por outra colega que em conversa comigo me começou a fazer perguntas e eu comecei a responder e o tema começou a fluir. E ela é que me deu a ideia: olha, já pensaste em fazer uma mentoria neste sentido? Porque era uma pessoa que estava no digital e estava ali com muitas dúvidas, muitas questões Uhum. existenciais e começou-me ali a fazer algumas perguntas e o tema do propósito veio para cima da mesa. E ela é que me sugeriu. Eu lembro que isto foi em dezembro de 2021, então em maio de 2022 abri uma mentoria, que na altura até pensei ser simplesmente uma mentoria individual para quem quisesse, Uhum. mas teve tanta adesão que eu fiz uma mentoria em grupo. E a partir daí começou a nascer a parte do propósito, a parte de eu atrair pessoas que queriam ouvir mais sobre o propósito. Então, eu fiz uma Uhum. primeira turma, uma segunda turma, uma terceira turma, pronto, fui fazendo assim algumas turmas, ia fazendo uma outra dinâmica em grupo, masterclasses. E as pessoas que participavam dos meus grupos, dos grupos que eu dinamizava, tinham assim muito desejo de continuar juntas. Começavam a criar entre elas também grupos, eram pessoas que depois começavam a fazer projetos juntas, começavam a fazer lives juntas e diziam-me sempre: Uhum. ah, Petra, não devias ter alguma coisa para continuarmos, devias ter alguma coisa. E eu, ok, vou pensar, vou pensar. E, entretanto, surgiu muito este desejo de ter um grupo onde eu pudesse alimentar isto de forma contínua. E eu Uhum. também sentia que faltava um espaço onde as pessoas pudessem falar sobre temas que tu se calhar não falas à mesa de jantar, não falas com os teus amigos, e eu própria sentia falta desse espaço. Eu Uhum. própria sentia falta Sim. de um espaço onde eu pudesse falar de forma livre, leve e solta, sem estar atrás de uma página do Instagram, porque depois Uhum. sabemos que quando estamos a falar nas redes sociais, que tem que ter toda uma organização, toda uma ordem, e eu gosto muito de falar sobre muitos temas, eu gosto de falar sobre várias coisas, Uhum. eu gosto de falar sobre várias coisas associadas ao propósito, só que no Instagram estava tudo desorganizado e eu, enfim, Certo. muita coisa espalhada, muito conteúdo espalhado, muita coisa feita, aliado ao facto das pessoas me pediam para ter alguma coisa para continuarem em grupo, então eu juntei as duas Uhum. coisas, que foi uma Netflix, literalmente, de propósito e de conteúdos de psicologia e desenvolvimento pessoal, onde está tudo dividido por temas, onde todos os meses sai um tema novo, seja inteligência emocional, autoestima, autocompaixão, hábitos, objetivos, e depois tem esta parte da comunidade, que temos estes momentos em grupo, em que as pessoas realmente, isto é uma coisa como orgulho, as pessoas têm a vontade de serem vulneráveis, têm a vontade de exporem os Uhum. seus desafios, de exporem as suas dificuldades, de encontrarem pessoas que passam pelos mesmos desafios que elas, de conseguirem crescer em conjunto. E eu sou a mentora da comunidade, não é? A Uhum. criadora e a mentora, mas eu muitas vezes eu vejo-me como uma intermediadora. Não sei se é Uhum. assim. Ou Não sei se intermediária. é assim que é. Intermediária, Intermediária. isso. Intermediária. Ou seja, eu simplesmente estou ali a juntar os cordelinhos, porque as próprias pessoas entre elas também se entre e ajudam e também, Uhum. e é muito bonito ver isto acontecer. Então, basicamente surgiu desse desejo de ter um grupo, de ser um ambiente, ter esse ambiente onde as pessoas pudessem se sentir confortáveis, onde as pessoas pudessem expor os seus desafios que muitas vezes não se sentem confortáveis em partilhar com os amigos, em partilhar com a família e terem esse grupo de apoio e também pudessem ter acesso a centenas e centenas e centenas de conteúdos relacionados com a psicologia e desenvolvimento pessoal de uma forma acessível, e como se fosse realmente aqui uma Netflix que elas podem entrar e podem trabalhar o tema que elas quiserem, Uhum. trabalhar naquele momento e naquela fase da sua vida. Mas é através de, quando tu dizes, é como se fosse uma Netflix, é através de uma visualização de conteúdos, como se fosse Sim, uma, com exatamente. vários E aquele. episódios, é isso? Exatamente, exatamente. Eu Ok. digo que aquilo é uma Netflix porque eu vejo aquilo na vertente, tu entras da mesma forma tu ligas uma Netflix e tu, pá, quero ver o quê? Comédia, drama, ali Uhum. na Purpose Uhum. Academy tu entras e, opá, quero ouvir conteúdos sobre o quê? Autocompaixão, Ok, autoestima, ok. objetivos, hábitos, o que é que me apetece ouvir? E depois eu tenho um pilar muito forte na minha vida também, que é a parte da espiritualidade, e que eu também sentia Uhum. falta de haver um sítio onde eu pudesse falar sobre isso de forma aberta, porque sabemos que
No Instagram não dá assim muito jeito, estás ali atrás de uma cédula profissional a falar sobre espiritualidade, então eu também queria um Certo. sítio onde eu pudesse simplesmente sentar-me, ligar a câmara e falar sobre aquilo que me apetecesse e saber que todos os lados Aham. eu tinha pessoas que me querem ouvir a falar sobre esse tema. Sim, isso é ótimo, Ah, não é? sim, Porque sentes que podes ser livre, não é? Para fazeres sim, aquilo também que uhum, gostas e não estares preso, se calhar, em caixinhas que, se calhar, às vezes até as próprias redes sociais promovem, porque acabas por, quer queiras, quer não, as pessoas esperam que tu fales determinado, se calhar, tema, né? uhum. E depois isto, se E eu calhar, tu sempre sentiste, gostei, sentiste este handicap, sim, de só uhum, ficares não querias ficar limitado e então criaste esta Netflix, uhum, sim. esta panóplia de temas, foi por isso? Sim, foi por isso também, porque, querendo ou não, eu gosto de separar as coisas. Eu Uhum, não gosto de coisas desorganizadas, eu gosto de ter uhum, as coisas bem definidas, bem delineadas. Então, apesar deste ser um grande pilar da minha vida, eu sempre soube, eu não vou trazer isto para o meu Instagram profissional. Posso trazer isto para o meu uhum, Instagram pessoal, até posso falar no Instagram da Purpose Academy, nem falo tanto, de forma aberta, mas eu sabia que eu não queria estar a misturar as coisas. Então, mas ao mesmo tempo eu também sentia falta de falar sobre isso e as pessoas, por conhecerem esse meu lado, também me pediam para falar sobre isso. E eu, poças, eu preciso arranjar aqui algum sítio onde eu posso falar sobre isso. Então foi na Purpose claro, Academy que eu encontrei um sítio para todas essas respostas, as pessoas poderem ser quem elas são, por inteiro, e de eu também poder ser quem eu sou por inteiro, de ter um espaço uhum, onde, porque as pessoas quando entram, elas já sabem o que é que elas vão apanhar. Não, uhum, não, elas já sabem o que é que existe ali dentro, já me conhecem, não são pessoas que aventureiras na vida da Petra, são pessoas que já se uhum, conectaram comigo, que já sabem a minha forma de comunicar, já sabem a minha forma de ensinar, que já sabem quais são os temas que eu abordo e elas já sabem como entrar, tem lá essa parte. Quem uhum. quiser, consome. Netflix, eu não vejo filmes de terror, mas existem centenas de filmes de terror na Netflix, não é? Certo, Então, certo, tu certo. entras, queres consumir aquela parte, está ali à tua disposição. Não queres consumir, consomes todos os outros conteúdos. Até Ok. porque eu não gosto de colocar a pressão de que a pessoa tem que consumir tudo. Não, não tem que Uhum. consumir tudo. A pessoa vai consumir aquilo que mais faz sentido. E, ou seja, já percebi que há um sentido de comunidade, de grupo, não é? Porque as pessoas partilham, e acho que isso é sempre muito positivo, e as pessoas gostam muito de partilhar dores, não é? E não só, obviamente, mas neste caso, partilha de experiências comuns. Acho que todo ser humano aprecia isso e sente um bocadinho este espírito do grupo. Mas vocês também têm mentorias de uma forma individual? Para quem Sim, quiser. isso foi uma coisa que eu abri este ano, porque eu no final do ano passado dei como prenda de Natal às Uhum, integrantes uma sessão de 40 minutos comigo para lhes ajudarem em alguma coisa específica, objetivos para uhum, 2025. E é uma dinâmica que eu também gosto bastante. Então, neste momento, não há uma mentoria individual no sentido de um acompanhamento muito aprofundado. O que eu neste momento dou hipótese às integrantes, digo integrante, as integrantes que neste momento são só mulheres, tivemos um homem uhum, numa edição, neste momento somos só mulheres. Eu dou a hipótese delas, em cada trimestre, marcarem uma sessão de 40 minutos comigo. E nessa sessão nós trabalhamos um objetivo específico, um desafio específico que elas tenham. Por exemplo, ainda hoje tive uma sessão para trabalhar ali uma questão profissional, que em 25 minutos ela ficou esclarecida pela vida. Trouxe-lhe ali imensas luzes, olha, isto já me boa, valeu, boa. está orientado. Porque eu peço sempre para elas me escreverem antes qual é que é o desafio que elas querem trabalhar, eu também já vou com uma ideia Uhum, e, e não é uma coisa obrigatória, mas é do género. Olha, estou disponível aqui, caso vocês precisem, em cada trimestre do ano vocês podem marcar uma sessão individual comigo e foi algo que surgiu este ano e está a fazer muito sentido também ter este espaço com elas, além de que nas mentorias em grupo elas também têm sempre a liberdade para falar e para expor. Eu procuro também fazer isto de propósito, que é dou a mentoria em grupo, chega ali um momento em que a entrega de conteúdo termina, eu paro de gravar para elas também se poderem sentir confortáveis em falar alguma coisa que queiram falar. uhum. Pronto, então tem sempre esta componente também mais individual e mais específica que elas também podem usufruir também. Boa. Por isso, Uhum. também os homens, não é? Acho que fica aqui um incentivo, se calhar o apelo a que mais homens possam também juntar-se a este projeto, Super.
não é? Sim, Porque faz todo o sentido o autoconhecimento, não olha a géneros, não é? Por isso, acho que é super importante. E é falaste há mesmo isso. pouco eu fiquei interessado, porque também é um tema que não se fala muito, desta questão da espiritualidade. E tendo em conta que, acho que eu também nem disse, né? Mas a Petra também é psicóloga, como eu, tendo em conta que nós somos psicólogos, se calhar até se fala menos, não sei se por isso ou por outra razão. Mas qual é a importância que a espiritualidade tem no propósito? Ou como é que tu vês a espiritualidade? Para mim são duas perguntas diferentes, então vou respondê-las de forma Uhum, separada. Primeira, como é que a espiritualidade tem, qual é o papel da espiritualidade no propósito toda? É impossível, uhum, e digo isto com a maior leveza do mundo, é impossível eu viver o meu propósito se eu não estiver conectado com a minha espiritualidade. E aqui espiritualidade eu não falo em religião. uhum, Espiritualidade eu falo com a conexão interna. uhum, Eu estar conectado com algo que me transcende. E para ti, a espiritualidade pode ser ir ver o mar e sentir, pode ser andares descalço na natureza e sentires, pode ser tu pegares num caderno e tu escreves de forma livre e tu olhares para as palavras que tu escreveste. Espiritualidade pode ser tu olhares para o céu, pode ser tu vês o arco-íris e sentiste grato, sentiste grata. A gratidão é uhum. uma forma de nós nos conectarmos com a nossa espiritualidade. Então, a espiritualidade não tem aqui a ver diretamente com religião, e eu acho que isso também é algo que nós acabamos por deixar de falar, não se fala tanto, porque ainda existe aqui uma conotação muito grande da espiritualidade, religião, espiritualidade, igreja. Então, Uhum. é importante desconstruir isso, porque a espiritualidade é conexão. E se calhar também se distingue aqui, estava a ouvir falar dessas duas distinções, e muito bem, entre a espiritualidade e a religião, mas parece que também sempre se diferenciou bastante a ciência também da espiritualidade. E parece Exato. que não são compatíveis. Quando Mas são, totalmente quando mas, são. mas no fundo estamos a falar aqui da pessoa ser autêntica e ser honesta e viver a sua essência, e então para viver uma vida com propósito tem Hum. essencialmente que estar alinhada com a sua espiritualidade, é isso? Sim, sim, e felizmente já se tem ouvido falar cada vez mais sobre isto, principalmente com a vinda também do mindfulness, com a vinda Uhum, da uhum, meditação, com uhum, esta vertente das terapias de terceira geração cada vez mais presentes na área da psicologia. Tu uhum, acabas já por ter algumas abordagens que falam aqui sobre a espiritualidade, e tu estavas a falar e bem sobre esta questão de muitas vezes ver a espiritualidade como é como se fosse a espiritualidade de um lado e a ciência do outro, quando existem sim, estudos que comprovam que a espiritualidade tem efeitos terapêuticos brutais, não é? certo, certo. Que as pessoas têm evoluções terapêuticas, aqui a Uhum, parte do sentido de vida. Quando uhum, tu vais trabalhar aqui mais a abordagem da logoterapia, que é, não sei se conhece o livro O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que ele traz muito esta parte da logoterapia, que é uma abordagem que trabalha o sentido de vida. É uhum, impossível não ter aqui a conexão da espiritualidade, não ter aqui a uhum, conexão com algo maior, porque não é algo racional. Muitas vezes é algo uhum, sentido, não é? sim, E tu só consegues sentir se tu estiveres conectado contigo, se estiveres uhum, conectado com algo que é mais do que esta carne, do que este corpo, não é? Que é algo que nos dá força e que muitas vezes nós só nos damos conta quando estamos ali, tipo, tomamos um susto na nossa vida ou quando acontece alguma coisa que nos faz despertar. sim, Quem não, né? muitas Quando vezes passas por só. uma situação na tua vida que É isso, calma, sim. Isso é? acontece, infelizmente, só nessas fases, né? E felizmente ou infelizmente não acontece a toda a gente, mas eu também já, como acompanho também várias histórias de vida ao longo do dia, percebo que é como se fosse a chamada em inglês wake-up call, né? De Uhum, só a partir da pessoa se ver à beira da morte, né, por exemplo, é que começa a valorizar a vida, né? E hoje em dia e fala-se muito desta questão da gratidão, e se calhar às vezes quase que se anda a banalizar demasiado estas questões da meditação ou da gratidão, mas da minha experiência também de prática clínica é que quando as pessoas sentem, e eu acho que na psicologia as coisas precisam de ser sentidas,
E então, quando as pessoas se conectam realmente a quem elas são e se conectam através da sua autocompaixão, é aí que acontece, é aí que eu vejo que acontece a verdadeira mudança. Porque Super. só tentarmos arranjar estratégias para dizimar sintomas, na minha lente, não é? E segundo aquilo que eu acredito, não é assim tão eficaz, não é? Não vejo tanta eficácia como quando comparado com terapias que conseguem alinhar e integrar corpo, mente e espírito. Uhum. Não é? Olha, é mesmo isso, é mesmo isso. É uma coisa que você disseste que é muito importante, que é que anda-se a falar tanto que as pessoas já tomam aquilo. Ah, isto não é nada, isto não. Uhum, Ah, e sim. agora dizer três coisas pelas quais eu sou grato. Isso agora está na moda, não é moda, é necessidade. Uhum, E, e fala-se cada vez mais também, porque é cada vez mais necessário nós conectarmos com esta parte, porque estamos numa sociedade muito adoecida. Estamos numa uhum. sociedade muito desconectada, estamos numa sociedade que anda cada vez mais rápido e que é cada vez mais infeliz, principalmente na Europa e principalmente em Portugal. Sim, eu Quando tu tenho vais. visto que sim, Diz, que as estatísticas comprovam isso mesmo. Somos dos países da Europa que consomem uhum, mais psicofármacos, nomeadamente antidepressivos, e é assustador, não é? Porque cada vez se fala mais de saúde mental, mas parece que cada vez se consome também mais ansiolíticos e antidepressivos. Por isso, se calhar se a pessoa se vivesse com mais propósito também e mais uhum, autenticidade, talvez as coisas ficassem exatamente. mais fáceis também nesse E, sentido. e esta conexão com a espiritualidade também, porque quando tu vais para países que têm índices de felicidade mais elevados, Uhum, epá, esquece, isto está. Tu vais, eu posso dizer, eu conheço dois contextos diferentes, Portugal e uhum, Angola, não tem uhum, nada a ver. A alegria que tu encontras em África com muito menos recursos do que tu tens na Europa, uhum, mas vidas muito mais complicadas. E o quê? Estão sempre com um sorriso no rosto, agradecem por tudo e mais alguma coisa, veem a vida com uma leveza, com uma perspectiva, e são pessoas muito mais espirituais também. Tu vais Isso é à muito Ásia, a Ásia então interessante. nem se fala. Sim. É, É a muito Ásia tu interessante. aterras e tu sentes que aquilo é diferente. Exato, exato. Mas pegando, não é? Tu tens origens angolanas, é isso? Sim, sim, eu nasci em Portugal, mas a minha família é angolana e eu tenho dupla Ok. nacionalidade. Então podes mesmo falar com propriedade, né? Sabes mesmo Sim. com conhecimento de causa, e que é ótimo. E então vou pegar nessa tua experiência e perguntar-te ah, qual é que é então a diferença? Qual é que achas que onde é que jaz aqui a grande diferença ah, quando comparamos povos até mais pobres do que povos Hum, mais abastados, como os povos europeus, mas vemos que os povos europeus não são tão felizes do que como povos que não têm tantas possibilidades. O que é que achas que afinal faz assim tanta diferença? olha, acho que são vários fatores. Aqui o foco naquilo que falta e não o foco naquilo que se tem é um dos principais Uhum. fatores. E eu vejo Certo. muito isso no Hum, contexto Sim. português, né, que é o que eu conheço, mas na Europa no Uhum. geral, é nós muitas vezes estamos a correr atrás daquilo que falta e não somos Uhum. gratos por aquilo que já temos. E com isto Uhum. não quer dizer que nós devemos ser pessoas, não devemos ser pessoas ambiciosas que queremos mais, óbvio, mas nós precisamos de agradecer por aquilo que nós já temos e conseguir desfrutar daquilo que nós já temos. Tu vês o povo africano, ele desfruta da vida, ele saboreia a Uhum. vida. E tem muito mais trânsito do que aqui. Muito mais trânsito, Ou seja, a muito mais culpa não é do confusão. trânsito. Não é o trânsito, muito mais confusão. Isso é muito Sofrem interessante. muito com calor, condições, epá, que são mesmo escassas, ok? Mesmo de escassez e pobreza extrema, mas tu vês Uhum. as pessoas com um sorriso no rosto porque elas são gratas por aquilo que têm. E depois têm um foco na solução de uma maneira brutal. Eles não ficam a reclamar que as coisas estão difíceis, não ficam a reclamar que não Uhum. existe isto ou aquilo. Claro que como típico bom ser humano reclamam do governo, sim, mas isso quem não? Mas sabes, aquela ruminação constante, aquela reclamação, aquele espírito de, Uhum. de, de Sim. vitimismo, de coitadismo, não existe. Vou-me fazer à vida, vou fazer acontecer, ok, são estas as condições que eu tenho, o que é que eu posso fazer com isto? Uhum. Sim, sem Eh, dúvida. então, E esta visão que tu também contas.
Temos de falar também do Brasil, também, Uhum, né? Que é a mesma uhum. coisa, que também tens às vezes ali situações muito precárias, mas o povo está sempre a rir, gente. O povo Sim. é uma alegria, é uma leveza, não é? Da forma Uhum. como encaram a vida, e, e isto faz a diferença. E estava aqui a pensar, sim, existem estudos, muitos, que comprovam, que os fatores climatéricos também têm aqui alguma influência, não é? Porque nós Sim, vemos, que isto também é uma influência, até se nós nos compararmos com países do norte da Europa, também vemos mesmo assim que eles mesmo assim nos batem a níveis de taxas de depressão e de suicídio, sim, e da mesma forma que países como a África, continentes como o africano ou o americano, não é? Sul-americano, também têm maiores índices de felicidade. Mas uhum, o que eu vejo, e gostava também muito de saber a tua opinião, é que parece haver mais espírito de grupo, um, e isto, se calhar, é algo que também pode contribuir aqui para índices de maior estabilidade emocional, não é? Porque quando nós nos apoiamos, quando nós fazemos rituais, não é? Quando nós, e estávamos a falar há pouco, quase de uma terapia de grupo, nós ficamos mais fortes. E aqui, no contexto português, vivemos muito a vida só apenas do próprio e muito para uh, combater a concorrência. Estamos sempre a pensar no outro e estamos sempre a ser ambiciosos e esquecemos muitas vezes do sentido de grupo e do sentido de família, de amigos. Achas que isto também tem um peso também na nossa saúde mental, este sentido de grupo e deste sentido de união? muito, muito grande também, e isso é uma diferença brutal para mim, né, Uhum, falando de um país e do outro, é uma diferença brutal entre Portugal e Angola, que é em Angola tu não passas assim um fim de semana que não estás com as pessoas, que não estás com a tua uhum, família, não estás com os teus amigos, e é muito aquele sentido de estou a passar por um problema, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu posso contar com as uhum, pessoas, tens uma rede de apoio muito maior, tu aqui em Portugal constantemente vês as pessoas epá, a suportar as coisas sozinhas, ou não têm uma rede de apoio, ou não vem a família há não sei quanto tempo, e uhum, não estou a dizer que não tem o valor familiar, mas vive-se de uma forma diferente em África. E aqui o valor família, então, vive-se de uma forma bastante diferente. uhum, E isto posso dizer com conhecimento de causa, porque há muitas pessoas, imigrantes, que acabam por vir para Portugal e que sentem uma falta brutal disto, que é que uhum. as pessoas Sim. não se juntam, as pessoas não estão em grupo, as pessoas não. Uhum, Tu passas meses sem ver as pessoas. Em Angola isso é impensável. Em África isso é impensável. Estás todos os fins de semana com as tuas pessoas. É aquele momento da regra. E isto é engraçado porque, por exemplo, agora tenho notado mais, por acaso, nos últimos tempos, que na semana passada ainda aconteceu que eu estava a falar com alguém, olha, vamos marcar uma reunião, não sei o quê, e a pessoa, sim, olha, domingo estou disponível. Eu, domingo? Mas é domingo? uhum. Eu sou, não tem problema. E já aconteceu marcarem-me Aham, coisas de, não, mas pode ser domingo. Eu, para mim, domingo é sagrado, gente. Para mim, domingo é dia da família, ponto final. E isto é comigo, certo, na minha certo. família, né? Em toda Uhum, a minha rede mais africana, domingo é sagrado. Tipo, domingo não se trabalha, uhum. domingo não se faz nada. Domingo é dia de tu sentares com a tua família, tu almoçares É, às 3 da tarde, adormeceres no exato. sofá e ficares. Sim, eu acho que em Percebes? Portugal, aqui no século passado, né, porque também eu já venho do século passado e tenho e conheço familiares, então, e domingo, né, dizia-se que era dia santo, né, as pessoas iam à igreja, Exato. até tomavam, até aqui no século passado, né, em Portugal, não há muitos anos, havia só pessoas, por exemplo, que tomavam banho, até nesse dia. Havia poucas condições e nós esquecemos que vivemos também em condições muito precárias há não muito tempo e, e por isso acho que é muito bom analisarmos também desse ponto de vista a nossa própria história, mas eu acho que é muito isso, hoje em dia um, se calhar quer-se aproveitar, é mais um dia que se calhar uma pessoa, lá está, por esta ideia de foco e às vezes de ambição desmedida ou por outras razões quaisquer, perde-se um bocadinho esse sentido de família, não é? É isso que tu sentes também.
Sim, 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 perde-se muito pá, e vê-se muito isso em Portugal. E vou Uhum, mas é assim, isto é algo cultural, isto é uhum, algo é algo que pronto, que faz parte da forma como as pessoas vivem. Eu ainda na uhum, semana passada eu tive num evento que era exatamente saúde mental para mulheres negras e que se falava muito aham, sobre estas diferenças. E uhum, que que uma das coisas é exatamente isto: é cultural este desligamento familiar, muitas vezes, que é uhum, passa um mês e tu sim, não vês as pessoas. Vou dar um outro uhum, exemplo que pode parecer um detalhe, mas que é muita diferença. Dificilmente tu vais ver uma família africana a colocar alguém no lar. ok, Tipo, não, nós vamos cuidar é muito da interessante. pessoa até ao fim. Uhum, Claro que existem, mas é numa proporção muito menor do que tu vês na Europa. E uhum, eu posso dizer com conhecimento de causa, mais uma vez, a minha mãe é farmacêutica, a minha mãe trabalha numa farmácia, ela fala-nos N vezes sobre pessoas que ela vê, idosos que estão sozinhos, uhum. ou já colocaram um idoso no lar e a família vai visitar uma vez na vida, uma vez na morte. Isso é Pois, impensável e neste tipo sentes que há mais respeito pelos mais velhos muito também, mais não respeito pelos mais velhos, de ouvir, de escutar, de só ouvir as histórias, é? de Uhum. se considerar a opinião. Hoje em dia, De- desculpa, os jovens só veem as histórias, mas é do Instagram, não é? Não, não, não olha, esquecem-se é mesmo isso. de ouvir e de ver e de experienciar as histórias dos mais velhos que de antes eram tidos como sábios, não é? E hoje em dia Uhum, parece que já não se aprende com os mais velhos, parece que hoje em dia já só aprende através de tecnologias. Mas falta exatamente. já não se aprende aquilo que se chama da escola da vida, não é? Uhum, Essa experiência de exato. vida que é tão importante Uhum, e eu acho que, principalmente a geração mais moderna que a minha, um, infelizmente, eu tenho dito isto com pena, não é? Com algum pesar, veem os velhos, não é? Como isso mesmo, como uma coisa velha, não é? E não como uma uhum, coisa sábia. exatamente. Não sei Uhum. como é que as pessoas em Angola veem os mais velhos. Ah, são as patriarcas e as matriarcas da família. Uhum. São aqueles que que eles têm os conselhos, são aqueles que, Aham. lá está, se que valoriza muito esta parte da experiência de vida, que se escuta, que se respeita, que se considera, que se cuida, que se valoriza. Então, são realmente ali o pilar, não é, de uma família. E por isso é que existe Uhum. muito este conceito familiar, é um valor muito presente. Uhum. Muito. Sim. Qual é que é o propósito da Petra? Olha, falámos sobre isto no outro dia, né? Eu acredito que o meu propósito é ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito e a viverem com mais propósito. Quando eu Aham. digo encontrarem o seu propósito, não precisa de ser aquela resposta feita de ai, o meu propósito é fazer isto, isto e aquilo, é inspirar, é impactar desta forma, é fazer isto. Às Uhum. vezes eu gosto de complicar isto de mais do que viver com propósito, é viver de propósito. Ou seja, ser Uhum. intencional todos os dias naquilo que eu faço, é ter consciência das decisões que eu tomo, é ter Uhum. consciência do porquê que eu estou a dizer sim, é ter consciência do porquê que eu estou a dizer não, é ter consciência do porquê que eu estou a trabalhar desta forma, porquê que eu estou a trabalhar nesta área, é ter consciência, é fazer as coisas de uma forma intencional, é fazer as coisas de propósito, realmente com uma Uhum. intenção e não estar a viver em piloto automático. Então, eu ajudo muitas pessoas neste sentido e a questionarem-se. Estou a fazer isto porquê? Porque às vezes nós estamos Uhum. a fazer as coisas e nem sequer questionamos porque é que nós estamos a fazer aquilo. É Estamos a fazer verdade. porque é suposto fazer. Estamos a Uhum. fazer porque sempre fiz isto assim. Calma, mas porquê? Qual é que é o motivo que está por trás disso? Então, eu ajudo muitas Uhum. pessoas neste sentido, a viverem com propósito e a viverem de propósito, que é serem intencionais naquilo que estão a fazer. E E como, e como, esse é o meu propósito. boa. E como é que tu descobriste? Se nós pudermos saber. Como é que tu descobriste? Como é que foi o teu processo de Olha, saberes eu que descobri na prática a ah, fazer. também Primeiro foi é por uma excelente dica, não é? muitos sinais que as pessoas me iam trazendo. As pessoas começavam. Há bocadinho dei-te o exemplo da minha colega, que depois tornou uma amiga muito próxima, que disse: Olha, Petra, tu já reparaste que quando tu falas nisto, tu falas isto de uma forma diferente, tu podias falar mais vezes sobre isto. Eu.
Ok, copy that. Vamos lá fazer alguma coisa Uhum, relacionada com isso. Várias pessoas que me foram dizendo: olha, tu quando falas sobre o propósito, tu falas de uma forma diferente, porque eu, querendo ou não, a pessoa trabalha com Instagram, acabamos por trabalhar com nichos uhum, específicos, e durante certo. muito tempo o meu nicho era outro. Eu falava muito sobre hábitos, falava muito sobre inteligência Uhum, emocional, e eu falava sobre vários temas no Instagram. Eu nunca fui uma pessoa que faça sobre uma coisa, isso não encaixa comigo. Simplesmente uhum, conseguia cozer os temas com que eu, uhum, sobre os quais eu falava. E, e as pessoas diziam-me, quando eu falava sobre o propósito, aquilo caía de uma forma diferente. Pedro, tu quando falas sobre certo. isso, tu falas de uma forma diferente. Os teus olhos brilham de uma forma diferente. Uhum, Tu uhum, falas sobre isso como nunca ouvi ninguém falar. Tu inspiras-me sempre que tu falas sobre isso. Fala mais sobre isso, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. Então eu comecei a falar mais. Comecei a perceber certo. que gostava. Comecei a perceber que tinha impacto na vida das pessoas. E comecei a perceber que me fazia muito sentido trazer isto para cima da mesa. Uhum, Então posso dizer que foi através dos vários sinais que a vida me foi dando e de ir experimentando, porque às vezes as pessoas também não querem experimentar. É, não, eu tenho que ter a certeza que é aqui, eu tenho que ter certeza que é isto para exato. eu fazer. Não, eu fui experimentando. Opa, deixa-me lá experimentar. Depois E não comecei a ter, trazer estes pilares e não, também. desculpa, e não ter se calhar esse receio, porque as pessoas que têm receio, e eu vejo muito isto em consulta, tipo, eu tenho que tomar a atitude certa, ou o caminho certo. E se correr mal, não é? O que é que, o que é que os outros poderão pensar, ou o que é que eu poderei pensar também de mim? As pessoas, eu acho que se retraem muito de experienciar coisas diferentes, não é? E eu acho que tu falaste uma coisa muito certa, que é tu experimentaste, porque eu também posso falar sobre isso no meu caso, eu também já experimentei, mesmo dentro da psicologia, já experimentei trabalhar com todos os tipos de população, dos 8 aos 80, e já trabalhei em instituições e já trabalhei na parte clínica, e eu acho que é muito de este conhecimento que nós, acho que é muito isso também que nos apropria, não é, deste autoconhecimento, não termos medo de experimentar coisas e de umas vezes acertar, outras vezes aprender, não é? É, mesmo por aí, é juntar todas essas pecinhas e vais Uhum, experimentando e ver realmente a vida como um grande puzzle que nós só vamos terminar de construir no nosso último dia de vida. E há uhum, peças que tu vais tentar encaixar e tu vais ver, isto não encaixa, deixa-me ir tentar buscar outra. Tu vais, ok, esta uhum, encaixou. E depois, quanto mais peças tu vais juntando, mais as coisas vão fazendo sentido. Então, tu vais uhum, experimentando, tu vais testando. Eu acredito muito que a vida nos dá sinais sobre qual é que é o caminho que nós devemos seguir. Nós muitas vezes é que ignoramos. Então, há pessoas que vão uhum, aparecer no teu caminho que te vão dar certas pistas. Eu, quando estou a trabalhar o propósito, também há uma ferramenta que eu uso bastante, que é a ferramenta do Ikigai. uhum. E que há lá uma Também, pergunta que é: em que é que tu és bom? E às vezes as pessoas não sabem. Vai perguntar às pessoas que te conhecem, porque às vezes as pessoas estão a ver coisas em ti que tu ainda não estás a ver. Teve muita coisa uhum, que eu comecei a fazer que não é porque eu vi, ou porque eu tive um insight ou uma luz, eu se calhar devia fazer isto. Não, foi porque eu tive pessoas à minha volta que já estavam a ver mais longe do que eu e estavam a conseguir ver coisas em mim que eu não estava a ver. Então certo, eu ia certo. colocando isso em prática, hum, sem medo, entre aspas, não é? Porque o medo existe sempre, mas a lidar com Uhum, medo de falhar, a lidar com medo de errar, saber que isso não definia quem eu era, fazer, experimentar, deu uhum, certo, boa, vou por aqui. Deu certo, mas não gostei. Também não é para ir por aqui, porque às vezes há coisas que dão muito certo na tua vida, mas tu não gostas. Às vezes há pessoas com uhum, carreiras profissionais incríveis, mas que testam aquilo que fazem. Então não é para uma coisa dar certo que é para aí que tu tens que continuar. Tens que perceber como é que tu te sentes a fazer uhum, isso? Faz-te sentido? Move-te, mexe contigo, dá-te aquele fogo no coração, uhum, aquela chama interna. uhum. Então é por aí. Isso acho que é um bocadinho a intuição, não é? Nós temos que Hum. seguir a nossa intuição. Eu, no meu caso, a minha intuição não costuma falhar muito. Eu acho que as pessoas têm que dar mais este, esta importância à intuição, porque nós somos muita coisa, não é? Somos corpo, mente, espírito, como nós estamos aqui a falar, e então há coisas que nós simplesmente não conseguimos explicar porque é que gostamos, mas que gostamos. Uhum, Se uhum. calhar temos que seguir, não é? Por isso é que acho que a intuição é tão valiosa neste sentido. E falaste também há pouco de algo também que me surge bastante em consulta, que é o medo de dar um passo em falso. E então, que é um medo que acaba por paralisar. E muito por causa
de expectativas também. Nós vamos sempre dar invariavelmente à nossa família de origem, é o que é, mas o que eu percebo é que muitas vezes este receio de falhar ou dar o passo errado está na crítica também que, por exemplo, os pais possam ter feito ao longo do nosso desenvolvimento. E então é quase como se nós ouvíssemos de uma forma inconsciente uma vozinha que nos diz: olha lá, tem cuidado, vê lá se vais pelo caminho A, vê lá se não era preferível ficares onde estás do que sair da tua zona de conforto. Eu vejo que há uma grande dificuldade, e não sei qual é que é a tua experiência com as pessoas que te chegam, tanto em consulta como a Purpose Academy, qual é a ligação, não é, que as pessoas têm com o fracasso ou com o dar um passo em falso. Normalmente é uma péssima relação. Exato, Uma péssima relação, porque existe lá existe. O problema não é o medo de existir, o problema é como é que nós lidamos com esse medo. Porque eu não deixo de ter Uhum, medo de errar, eu não deixo de ter medo de falhar, mas uhum, a maioria das vezes em que eu tenho dificuldade em dar um passo diferente ou em sair da minha zona de conforto é porque eu estou a associar aquele erro ou aquela falha à minha identidade. Então é do uhum, género, se eu errar ou se eu falhar, é porque eu não presto, é porque eu não uhum, tenho competências, é porque eu não tenho valor. Então, como eu tenho medo disso, como eu associo a falha ou erro à minha identidade e ao meu uhum, valor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar. Então, quando a pessoa chega ao ponto de conseguir separar um erro, um comportamento, é uma ação, mas não define quem eu sou, tu tens muito mais facilidade em fazer as coisas. Quer dizer, pá, se eu errar, qual é o problema? Se certo. errar, errei, aprendo e sigo. Mas E é quando uma, tu é uma consegues ter ótima esta relação oportunidade, não é? desportiva, Exato, exato. é, é É uma é uma ótima oportunidade de aprendizagem. aprendizagem, é isso que eu ia dizer, sim. Exato, tu consegues evoluir, erra rápido, falha rápido, aprende mais rápido Uhum, e acertas mais uhum. rápido. E mudaste a Então, tua estratégia de abordar o problema. sim, o que eu costumo dizer, eu dou sempre o mesmo exemplo, que é que queres ir de Lisboa ao Porto, tens uma estrada, que acho que é A1, ou sei Certo, lá, acho que deve ser A1, certo, é certo. mais Há um direto, serve, né? há um serve, sim. É, A1 é mais rápida, mais direta e é a primeira que o GPS te dá. Mas Certo. imagina que A1 está cortada, Aham, tens que certo. arranjar outra, Tens que arranjar uma né? Tens que alternativa, não é? arranjar uma alternativa. E provavelmente não existe só uma forma de chegar ao Porto, existem várias. Uhum. Portanto, é tu chegares Isso, lá. Então, é se calhar tu isso. vais pela primeira, vais errar. E ainda ontem vi um post também de um colega nosso que dizia lá que nós temos que ser como o GPS. O GPS ele não se fica a punir se Aham, era para tu sair na segunda saída e tu sais na primeira. O que é que ele faz? exato, Redireciona a rota. Vida que segue. exato. Foca, Enganaste foca na outra vez, solução. redireciona. Enganaste, redireciona. E redireciona as vezes que forem necessárias. Tudo certo, Exato, exato, continua. exato. Sim, faz muito Não é? sentido. Porque nós pensamos, eu acho que as pessoas, se calhar, têm medo disso desvirtuar completamente o caminho que querem seguir, um passo ao lado, e no fundo, não, as pessoas têm sempre a oportunidade de refazer, não é? Costuma-se dizer, só não há solução para a morte e para o pagamento de impostos. Então, tirando esses dois, portanto, é viver, e eu acho que é importante é tomar escolhas e Uhum. decisões, independentemente se vão dar mais certo ou mais errado, porque também da minha experiência, muitas coisas que eu achei que eram super positivas para mim, depois a pessoa, mesmo conseguindo alcançá-las, depois percebe que, olha, afinal, não foi assim tanto como eu estava à espera e está tudo bem, mas se eu por acaso tivesse ficado só na minha zona de conforto, nunca saberia. Né? Exatamente. Às vezes há passos que tu vais dar simplesmente para descobrir aquilo que não é para ti e aquilo que tu Claro. não queres. Mas pelo menos foste lá, pelo menos experimentaste, pelo menos percebeste que não era por ali. Porque Uhum, em vez de ficares a vida toda naquela incógnita, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse uhum, ido? E se eu tivesse dado aquele passo? Se eu tivesse aceito aquela oportunidade? Não uhum. é? E às vezes isso se persegue muitas pessoas. Tanto E quando tu vais ver paralisa. aquelas histórias, não é? Dos arrependimentos que existem no leito da Uhum, morte, tu uhum. não estás arrependido por coisas que tu
muitas vezes fizeste, mas por coisas que tu deixaste de fazer, tu deixaste de viver, tu deixaste de Isso é experimentar, tu super deixaste de aproveitar. importante. E se eu soubesse, eu tinha feito aquilo, se eu soubesse, tinha feito aquela viagem, se eu soubesse, tinha saltado de paraquedas, se eu soubesse, tinha aberto a empresa, se eu soubesse, tinha largado tudo Exato, exato. e fazer aquilo que eu gosto, não é? E isso persegue-nos. E acho que há aqui um fator também importante que, que é a questão do tempo, não é? Porque nós, lá está, andamos aqui muitas vezes em piloto automático, como nós estamos sempre a falar, e esquecemos que o nosso tempo é limitado. E eu acho que se nós dessemos mais valor ao tempo que nós estamos cá, e há bocado estávamos a falar de pessoas que se veem quase à beira da morte ou que a vida lhes deu uma segunda oportunidade, foi precisamente porque viram que afinal já não tinham assim tanto tempo e nós tomamos se calhar o tempo por garantido e ele se calhar assim, não é assim tão garantido como nós achamos. Achas que isto podia ser visto ou perspectivado de uma forma, se as pessoas perspectivassem o tempo desta forma, que se calhar davam mais passos no sentido daquilo uh, que fazia mais propósito, fazia mais sentido para eles. Sim, sem dúvida. Quando tu fazes aquelas perguntas do género, só se tivesse, se soubesse que só tens mais um ano de vida, o que é que tu farias de forma diferente? Uhum, uhum, Há tempos eu ouvia até uma perspectiva e que era normalmente quando tu dás os parabéns a alguém, quando tu fazes anos, uau, mais um ano de vida. Não, tu uhum. tens menos um ano de vida. Tu tens menos Também, um ano nesta terra. Tu exato. tens menos um ano para aproveitar porque estás a ficar mais velho. Uhum. Sim, e não é com esta tendência, não, a ideia que eu quero passar, não é? Não é esta tendência pessimista, mas é Não, de aproveitar a vida que tu mas tens, porque ela pelo é curta. contrário, não é? Pelo Sim. contrário. É mesmo de fazermos cada dia o melhor que nós pudermos desse dia. Não é? Exato. E há uma frase que eu gosto muito de repetir que é: a vida é curta, mas não é pequena. Então Uhum. tu podes, a vida pode ser curta, mas ela não precisa de ser mesquinha, não precisa de ser ai, tudo nos mínimos. Não, vive-a de uma Sim, forma sim, sim, inteira, sim. vive-a de uma forma, aproveita a vida, aproveita o processo, aproveita cada dia. Uhum. Já temos tantas obrigações e tantas responsabilidades e tantos tenho que e devo isto e devo aquilo, que se nós não tivermos um bocadinho de prazer, Uhum. pá, estamos aqui a fazer o quê, Sim, né? é isso. É mesmo isso. Ahm, e tu falaste também há pouco de hábitos, não é? Ahm, como é que eles se influenciam na forma como nós vivemos uma vida, se calhar, mais alinhada com aquilo que queremos viver? Qual é que é a importância destes hábitos? Foda também. Hábitos intencionais. São duas Uhum, palavras que eu gosto muito de usar em conjunto. É ter hábitos com intencionalidade. Porque o que é que são uhum, hábitos? São comportamentos que nós fazemos de uma forma repetida. Então, se são uhum. comportamentos que nós fazemos de uma forma repetida, eles também vão acabar por formar a nossa identidade. Se eu faço uma Certo. coisa todos os dias, isso vai acabar por influenciar quem eu sou. Uhum, Então, se eu tiver hábitos que todos os dias me aproximam daquilo que eu quero viver, isso também uhum, vai acabar por moldar quem eu sou. Então, há hábitos há um hábito que eu recomendo a toda a gente e que eu acho imprescindível, que é o hábito da organização. uhum, Se tu, uma vez por semana, te sentares e tu definires qual é que é o teu principal objetivo para aquela semana, qual é que é a tua principal intenção para aquela semana. Porque sempre que tu fazes isto, tu vais garantir que aquilo que tu vais colocar na tua agenda, aquilo que tu vais definir para os teus dias, é aquilo que tu queres. Está coerente com aquilo que tu queres criar para a tua vida, está coerente com o teu propósito, está coerente com as tuas metas, está coerente com os teus objetivos, mas a maioria das pessoas não tiram tempo para pensar nisto. Há hábitos como tu parece básico, mas faz muito sentido a parte de física, não é? Tens hábitos que uhum, cuidas da tua saúde física, tens hábitos em que cuidas do teu descanso, tens hábitos em que cuidas da tua alimentação, tens hábitos em que cuidas do teu corpo. Porquê? Porque também está estudado cientificamente que pessoas que dormem mal, pessoas que comem mal, afeta a clareza mental. Então tu às vezes tu não uhum. tens clareza daquilo que tu queres na tua vida por causa da forma como tu estás a cuidar do teu corpo. E tu começas a cuidar Claramente. desse pilar, vai também ajudar-te a tu teres mais clareza sobre aquilo que tu queres na tua vida, não é? Uhum. Sim, Ah, falamos aqui de pilares, não sim, é? Como alimentação, exatamente. higiene do Uhum. sono.
atividade Uhum. física, porque se nós não tivermos estes todos mais ou menos nutridos, vai ser difícil nós andarmos também cara mais alegre, não é? E termos sequer discernimento para pensar o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é o meu propósito. É a base, né, da pirâmide de Maslow, temos as nossas Uhum. necessidades fisiológicas, as nossas Fisiológicas, necessidades exatamente. básicas, né, ali bem atendidas. E atenção, existem hábitos que, de uma forma geral, esta parte do pilar físico, a parte da organização, a parte de Uhum. estabelecer objetivos, a parte social também, de tu conseguires ali, o que nós estávamos a Também. falar há bocadinho, a parte Super social, de importante. teres, né, estás ali uma vez por semana, com a tua família, com os teus amigos, ou X vezes por mês, tu tens isso definido, tens isso especificado para ti. E depois há outras coisas que são mais individuais. Uma coisa que eu pergunto sempre é, faço deste trabalho do autoconhecimento, tudo mais, e depois eu pergunto quais são aquelas ações que tu sabes que se tu fizeres de uma forma consistente, seja todas as semanas, seja todos os dias, seja uma vez por mês, que tu sabes que te vão aproximar daquilo que tu realmente queres viver. Tu sabes que vão-te aproximar do teu propósito, tu sabes que te vão aproximar da tua essência. A pessoa diz, não, olha, eu Uhum. preciso de uma vez por mês ir ver o mar. Não, olha, eu preciso de Aham. fazer voluntariado. Olha, não, eu preciso de mudar o meu estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável. Olha, eu preciso de, sei lá, de ter, de gerir melhor as minhas emoções, de praticar meditação, de praticar yoga, de Uhum. ter aqui uma manhãs calmas, preciso de começar a ler. Ou seja, Aham. as próprias pessoas acabam por identificar coisas que elas precisam de fazer, que sabem que se fizerem aquilo de uma forma repetida e consistente, vai se tornar um hábito e vai-lhes aproximar daquilo que elas querem realmente viver Uhum. e do propósito delas. Então, acaba por estar tudo interligado. Os hábitos é uma forma de nós facilitarmos o processo de vivermos o nosso propósito. Certo. E achas que existe um certo número de dias que as pessoas têm até estabelecer o próprio hábito? Olha, isso aí eu não me vou posicionar relativamente a isso, porque eu já vi imensas teorias. A minha é faz durante toda a tua vida. Não tem essa durante 21 dias, durante 90 dias. Já vi todas as teorias e mais algumas. Não sei Uhum. dizer qual é aquela que é certa. Faz. Não te preocupes com Sim. dias. Faz. Mas sim, porque uma coisa que eu acho que às vezes descura de alguma forma é a pessoa também tem que sentir prazer minimamente e desfrutar de minimamente daquilo que tem que fazer todos os dias. Se uma pessoa se põe com expectativas demasiado ambiciosas de exercício ou de uma alimentação ou de uma dieta super restrita, é claro que tem tudo para isso não dar certo, não é? Uhum. Claro que tem tudo para não dar certo, por isso a pessoa tem que perspectivar e tem que ser realista. E eu às vezes acho que quando nós estamos a comer as 12 passas, devíamos só comer se calhar uma ou duas no máximo, e ao menos sermos mais intencionais naquilo que nós queremos. Não é? Porque não comer uma passa, mas uma daquelas mesmo boas. Não é? Se nós conseguirmos, imagina, conseguirmos implementar um novo hábito desde o dia 1 de janeiro, não é? Até o último dia do ano, isso é excelente. É excelente. Claro, Não é? claro. Uhum. Eu, Exatamente. a- eu acho que é mesmo importante esse aspecto. Houve também um conceito que eu aprendi há pouco tempo, que era esta ideia de como é que seria para ti um dia perfeito, Uhum. não é? O que é para ti um dia perfeito, não é? Não, não interessa ah, o trabalho, não é? Ah, claro que é importante a pessoa ser minimamente realista também, não é? E não dizer só que o dia perfeito seria só estar assim Sem numa fazer nada. praia paradisíaca o dia todo. Ok, e se calhar vamos reservar isso também para as férias, não é? De um dia perfeito. Uhum. Mas um dia perfeito, um dia completo e que, do ponto de vista de da pessoa se sentir alinhada com aquilo que gosta de fazer e com aquilo que gosta de ser. Como é que seria? O que é que, tendo em conta que ela precisaria de trabalhar X horas e precisaria dormir outras X, o que é que ela ia fazer com o resto? E em que trabalhos é que ela se veria a fazer? Né? Sim. E, e o que me leva também aqui a outra questão que nós também já falámos, que era, um, quer queiramos, quer não, o trabalho, a escolha do trabalho é, é super importante. E as pessoas, há pessoas, obviamente, que ligam mais.
tem mais objetivos de vida e o seu propósito até poderá ser mais ligado à família e está tudo bem, mas a maioria dos mortais tem que trabalhar durante pelo menos 8 horas, mais ou menos, né, em média. Então, se calhar seria importante darmos mais atenção à escolha que nós fazemos, mas para isso temos que nos conhecer também bem, para percebermos Hum, não o que é que não seguir uma carreira devido ao seu estatuto social ou só devido a questões financeiras, mas estando alinhado com aquilo que a pessoa é, com a sua essência. Vocês também exploram esta parte, ou qual é que é a tua opinião em relação a isto? olha, eu acho que isto começa não, devia começar desde a adolescência. Não é? Porque se Uhum, nós formos pensar, estas escolhas elas vêm desde o nono ano, tu tens que escolher ali uma área, que uhum, tu vais para a secundária, e depois da secundária tens que escolher um curso. E se não uhum, existe esta parte do autoconhecimento desde aí, tu uhum, acabas por tomar decisões e querendo ou não, desculpem os mais jovens de hoje em dia, mas os jovens cada vez são mais miúdos. uhum, Tu, ires, tu há 10 ou 15 anos, tu ires para a faculdade com 18 anos, não se compara à maturidade com que os jovens vão hoje para a faculdade com 18 anos. Então, uhum, esta imaturidade também tem-se visto, e isso traz decisões, às vezes, que não são as decisões mais acertadas, porque tu acabas por ir buscar muita opinião nos outros, muita opinião naquilo que está à tua volta, nas expectativas, no que é que as outras pessoas estão a fazer, nos teus pais, uhum, e tu, se não te conheces, e as pessoas estão cada vez mais eh, desprovidas de autoconhecimento, se tu não te conheces, uhum, também, isso depois também vai afetar a decisão que tu vais tomar, porque tu cada vez sabes menos aquilo que tu queres fazer. E isto devia ser algo que devia começar por aí. Mas não, começando por aí, isso é uma coisa que nós exploramos. E não é raro nós recebermos pessoas que têm 40 anos uhum, ou que têm 50 anos e percebem que querem mudar de carreira. uhum, Porquê? Porque perceberam que não era aquilo que elas queriam fazer. Então, toda esta parte também vocacional acaba também por estar aqui muito ligada com esta parte do propósito. Não é, o propósito não precisa de ser só visto como uma coisa profissional, mas era como tu estavas a dizer, já que temos que trabalhar 8 horas por dia durante a maior parte da nossa vida, né, que a idade da reforma também, daqui a bocadinho estamos nos 80, exato, mais vale exato. ser uma coisa que está conectada realmente connosco, que nos faz felizes. Aham, E com isto eu aham, não quero dizer que seja uma coisa fácil, não vamos romantizar o propósito, dizer que, ai não, o meu trabalho está muito conectado com o meu propósito, isto é muito fácil. Não, não é. uhum. Tem coisas que são duras, tu Mas, não gostas de fazer, tens desafios. É prazeroso, porque tu gostas daquilo que estás a fazer, não uhum. é? Está conectado contigo e acaba Eu acho por, que por sim, ser sim, mais sem fluido. dúvida, sem dúvida. Tu falaste há pouco do conceito do Ikigai, que eu também recomendo às pessoas darem uma vista de olhos. Pelo menos eu tenho um livro e sei que às vezes também passo em consulta aquele género, não sei se podemos chamar uma mandala, um esquema, que Sim, é daquele dos quatro. dos Uhum, 4 quadrantes, não é? Ou, sim. chamamos assim, que se interligam, não é? E a Uhum, pessoa, a partir do momento que sabe o que é que gosta, o que é bom a fazer, qual é que é a sua paixão, se o mundo precisa disso, não é? E se tu uhum, conseguires ser pago por isso, ou seja, exato. respondendo um bocadinho a estas 4 questões, no fundo não é assim tão difícil, porque é tal e qual como estava a dizer, não vamos romantizar, não vamos dizer que há profissões que sim, dão mais estabilidade do que outras, mas também há profissões que se calhar exigem mais trabalho para nós conseguirmos tirar algum rendimento. Há Uhum, profissões que tendencialmente são melhor pagas, há profissões que tendencialmente são feitas por conta de outrem, e isto tem que ser tudo analisado sobre os valores da própria pessoa. Até que ponto é que a pessoa está disposta a sacrificar a sua vida, não é? Porque quer queiramos, quer não, tem que haver aqui uma dose grande de esforço e de sacrifício, que eu acho que às vezes também não está alinhado e nem tem que estar com todas as uhum, pessoas. Mas as uhum, pessoas têm que perceber que, a partir do momento que gostam de fazer uma coisa, têm uma paixão específica, sabem que os outros vão precisar disso, e sabem que depois também podem ver aqui algum retorno financeiro por essa atividade,
eu acho que isto ajuda imenso. Ajuda mesmo Uhum, imenso a pessoa a decidir uma carreira, em vez de uhum, deixa-me cá ver, eu tenho média de 18. Então média de 18, ou vou para engenharia X, ou vou para medicina, e não tem que ser uhum. assim, não é? Exatamente, exatamente. Depois tu aí mexes com muitas questões também, não é? As expectativas. Uhum. As Voltas nesse expectativas assunto, que às vezes acho a que tua é. escolha vai contra as expectativas que as pessoas têm relativamente a ti, não E é? dos teus pais também, quer queiramos, Uhum, quer não, os teus pais depositam uhum, muitas expectativas, até inclusive antes de tu nasceres, já têm expectativas. uhum. Exatamente, exatamente. Uhum, E isto é, acho que é mesmo importante a pessoa estar tão bem segura de si mesma para conseguir enfrentar este turbilhão de fatores todos, não é? Que uhum, é a escolha de uma carreira, por exemplo, que pode também estar bastante alinhada com o teu propósito, que acho que é super, super importante falarmos sobre o propósito, porque envolve muita, muita coisa, não é? Se nós uhum. formos a pensar, envolve tanto a parte profissional como a parte pessoal. Exatamente. Envolve leveza, envolve sentido, traz-nos muito sentido Uhum, e tu passas a encarar a vida de uma forma completamente diferente. De uma forma mais leve, de uma forma mais. Deixas de conseguir reclamar tanto, sabes? Porque uhum, tu realmente, epá, tu sabes, consegues ver que tudo acaba por encaixar e consegues ver que tudo faz parte de uma big picture da tua vida e não é só aquele problema, não é só aquela situação. Tu uhum, passas a canalizar a tua energia de uma forma diferente também. Porque tens algo uhum, maior que te move, não é só estas coisinhas do dia a dia. Parece que aquilo que não tem tanta importância perde realmente o sentido. uhum. E se calhar muito mais facilmente nós acabamos por valorizar os bens materiais, não é? Ou os objetivos que são impostos pela sociedade. Né? Tu Uhum, és suposto ires para a faculdade, depois é suposto juntar-te a alguém, depois é suposto casares, teres filhos, construires uma casa, teres um carro, uhum, e se calhar o propósito não está muito ligado a isto, uhum. não é? Isso faz-te sentido? Tu queres realmente ir por aí? Se te faz sentido, ok, perfeito. Mas tens que questionar. Ainda hoje eu partilhava uma mensagem que agora com as coisas, o Instagram dá para tu teres um canal de transmissão, então eu criei um canal de transmissão a semana passada que chama-se Uhum. Psi Sem Cera. Sem cera porque vem do significado sincera. Ok. Um, E isto porque antigamente havia uma tradição em que quando tu estavas a construir um objeto de barro ou assim e havia uma rachadura, tu colocavas cera para disfarçar. Ok. Então o sem cera é do género, de forma transparente, de forma sincera, de Aham. forma nua e crua Autêntica. autêntica. E hoje de manhã eu partilhava lá que uma das coisas que mais me dá prazer em ser trabalhadora independente é eu poder controlar as minhas manhãs, eu poder começar as Uhum. minhas manhãs com calma, decidir a partir de que horas é Uhum. que começo a trabalhar e estava a partilhar que eu já tentei ser aquela pessoa que acorda às 5 da manhã. Não funcionou. Eu já tentei ser aquela pessoa que acorda às 6 da manhã. Não funcionou. Porquê? Porque tu lês livros sobre sucesso, tu lês livros Aham. sobre, não, 5 a.m. Club e acordar às 6 da manhã e ser mega produtivo e a meio-dia já fizeste 1500 coisas. Já tentei ser essa pessoa, mas não encaixa comigo. O meu natural Aham. é automaticamente eu acordo entre as 7h30 e as 8h30 da manhã. 8h30 da manhã para mim é o Uhum. ideal, porque eu também sou mais produtiva ao final do dia. Então, normalmente eu trabalho Uhum. até às 9, 10 da noite. E pronto, o meu ciclo, círculo ou ciclo circadiano, não sei lá como é que isso Ciclo se chama, circadiano, sim. funciona assim. Uhum. E eu estava lá a dizer às pessoas que tu não tens que, se te faz sentido, e era por causa disso que eu introduzia este tema, se te faz sentido tu acordar às 5 da manhã, acorda. Mas agora, se estás a tentar acordar às 5 da manhã, só porque tu vês as pessoas de sucesso, seja lá o que isso for, Uhum. acordar às 5 Uhum. da manhã, se calhar não te faz sentido, então não precisas acordar às 5 da manhã. E é esta tal questão que é, estás a fazer isso porquê? Porque viste alguém a fazer, E por porque quem, não disseram-te é? que é suposto tu fazeres isto para seres uma pessoa de sucesso, que só consegues ter resultados Uhum. se fizeres A, B ou C. E hoje em dia também estamos na era das fórmulas mágicas, que é faz Exato. isto, isto e isto e vais ter este resultado. E Mas rápido, não e é? isso faz sentido? Sim. Sim, sim, Está sim, coerente sim, sim. contigo? Sim. Tu tens que Claro, saber o claro, claro. porquê que tu estás a fazer isso, qual é que é o propósito disso, qual é que é a finalidade disso. Uhum. Sim, senão estás aqui a correr numa roda, não é? E nem sabes porque é que estás a Uhum, correr. Né? exato. Uhum, E faz todo o sentido.
e uma vez mais, eu acho que é isto que às vezes as pessoas não percebem, mas é tão positivo por tantas razões e mais algumas a pessoa viver de uma forma autêntica. Uhum, Porque para mim a autenticidade significa liberdade, não é? E então, quando nós vivemos de uma forma mais autêntica, nós não seguimos receitas nem fórmulas mágicas, seguimos a nossa fórmula e somos fiéis a quem nós somos, sem máscaras, não é? Sem, é o que for, é mesmo de uhum. forma, é sem cera, não é? Sem cera, Sem eu gosto. cera. Sim, eu acho que é mais importante, se calhar, até do que se calhar as pessoas estão a perspectivar ou não estão a perspectivar. Porque Uhum, se elas forem fiéis, lá está, se o teu sistema, se tu te conheceres a fundo, não é? E percebes que, ok, o teu horário de acordar é entre as 7h30 e as 8h30, não vais seguir uma fórmula só porque os outros disseram que isso seria uma fórmula que mais facilmente te poderia garantir sucesso. Não, mas o que é isso, não é, de sucesso, primeiro, como estavas a dizer, e depois, será que eu quero viver o conceito e a receita do outro, ou quero viver autenticamente comigo, uhum. não é? Porque Exatamente. assim acho que até as nossas escolhas de vida se tornam muito mais fáceis, porque eu costumo dizer que se nós soubermos o destino, como estava a dizer há pouco, mesmo que uma pessoa caia, mesmo que uma pessoa leve pancada dos lados e vá experienciar a B ou C e não corra bem em nenhuma um, em nenhuma dessas batalhas, tu sabes, uh, continuas a saber que se estás no Porto e vais pelas ruas, continuas a saber que tens de dirigir para aquela direção. Eu acho que isto Uhum. dá um alento também às Muito, pessoas. muito. E era por isso que eu estava a dizer, tu acabas por não olhar tanto para as coisinhas que vão acontecendo ao longo do processo, no sentido que tu sabes que não é aquilo, que aquilo não é, não termina ali, não Uhum. é? Então, furaste um pneu durante a viagem. Chama, troca, chama, que se tiveres precisar, chama assistência de viagem, trocas o pneu, depois Exato, continua. Enganei-me na exato. estrada e agora vou demorar mais 1 hora para chegar. Olha, aproveita a Uhum. vista, mas vai chegar Exato, lá. Olha, a exato. pessoa que estava ao meu lado durante a viagem, não quer mais ir comigo. Abre a porta, deixa a pessoa e segue a tua E, viagem. Então, hum, essas coisas que vão acontecendo, tu sabes que são coisas que custam. A pessoa fica estressada quando for ao pneu, a pessoa fica estressada quando se engana no caminho e vai demorar mais 1 hora, a pessoa fica desiludida quando alguém que estava a viajar ao teu lado deixa de querer viajar contigo. Tudo isso vai mexendo contigo, são emoções que nós precisamos de gerir. Outro uhum, pilar que eu também considero essencial para nós vivermos uma vida com propósito é a inteligência uhum, emocional, porque nós precisamos conseguir gerir as nossas emoções para conseguirmos suportar todo este processo. Então, todas essas situações vão acontecendo, mas tu sabes que, ok, olha, isto aconteceu agora, mas não termina aqui, vou continuar. Existe algo uhum, maior, existe um propósito maior para tudo isto, para eu fazer esta viagem. Então, essas coisas que vão acontecendo, esses percalços que vão acontecendo, que são os obstáculos, são as dificuldades, são os imprevistos, fazem parte do processo. Faz parte, vão acontecer. claramente. E nós, as pessoas têm que ganhar esta consciência de, independentemente daquilo que acontecer, as pessoas vão saber lidar com a situação, porque as pessoas acham que não vão saber lidar. E a ansiedade está muito, a meu ver, relacionada com isto, com esta falta de controle. Ai, se eu for para o caminho B ou C, eu se calhar não vou ter capacidade, mas as pessoas têm sempre muito mais capacidade e resiliência do que aquilo que acham que têm. Basta confiarem e basta ir uma vez ou duas ou as que forem precisas e depois quando estão no momento sentirem tipo, ok, isto está a ser desconfortável, vamos nomear que até está a ser desconfortável, mas eu estou aqui, não é? E não entrei em pânico. E há partes minhas que também me conseguem enraizar, ok? Também podemos respirar se assim for necessário, mas o importante mesmo é a pessoa estar, não é? E não evitar, não é? A partir do momento Exatamente. que a pessoa consegue expor-se e consegue garantir que está em segurança ao expor-se e que, mesmo que seja minimamente desconfortável, a pessoa está bem.
ok? E acho que é isto que também que falta a- às pessoas, que é perceber que mesmo no desconforto, mesmo no desconhecido, a pessoa tem esta capacidade. Hum, é mesmo isso, é mesmo isso. Hum. Olha, e assim para quem nos está a ouvir e que se calhar sente que a sua vida não está alinhada da forma como deveria estar, por onde é que achas que ela deve começar? Olhar para dentro. Parece assim um Uhum, bocadinho filosófico, mas é verdade, é olhar para dentro e fazer-se perguntas difíceis. Algumas das uhum, perguntas que nós fomos deixando aqui, quem eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. É um exercício muito simples, que é logo um dos primeiros que eu passo num processo terapêutico, é pega numa folha, faz uma linha no meio da uhum, folha, começa pelo teu ano de nascimento até à data de hoje, os momentos significativos na tua vida, coisas que te marcaram de uma forma positiva, coisas que te marcaram de uma coisa uhum, negativa, e uma coisa que eu acrescento é decisões que tu tomaste que tu não querias realmente tomar, coisas que tu toleraste ao longo da tua vida, ao longo da tua história de vida, ao longo da tua linha da vida, que não era para tu teres tolerado, decisões que tu tomaste que não eram as decisões que tu querias tomar. Se tu pudesses mudar alguma coisa das decisões que tu tomaste, o que é que tu mudarias? Então, fazer assim uma overview sobre a tua própria vida e uhum, refletir sobre quem é que tu tens sido até agora, o que é que não te faz sentido, isso uhum, também já te traz algumas respostas de decisões que tu precisas tomar. Então, vai sempre começar aqui pela parte do autoconhecimento, de tu olhares para coisas que tu estás a tolerar que não queres tolerar, tu olhares para coisas que não estão coerentes com aquilo que te deixa confortável e tu começares a ajustar algumas coisas. E este desconforto, ele diz muito sobre os nossos valores. Às vezes tu estás desconfortável num certo ambiente, num certo contexto, o que é que não está ali de acordo com os teus valores, às vezes tu já não estás satisfeito com a tua rotina, com aquilo que tu tens feito, o que é que tu precisas de uhum. começar a ajustar? E com todas estas perguntas, tu vais começar a perceber decisões que tu precisas de tomar. Começa por uma Sim, decisão, e daqui a uma sim. semana tomas outra, e daqui a um mês tomas outra, e vais tomando decisões, vais mudando e vais ajustando as coisas. Uhum. Eu estava aqui também a pensar, que às vezes basta olharmos exatamente para trás e percebermos que tipo de atividades é que nos davam prazer, quando nós não tínhamos Uhum. contas para pagar, por exemplo. Eu sei Sim, que isto pode parecer demasiado romântico, não é? Mas quanto mais cedo os jovens, na casa dos 20, começarem a pensar nisto, acho que os 20 são ótimos para se experimentar muitas coisas. Mas também tem que se olhar para trás e perceber, ok, há um conceito que é o conceito de flow, que é a pessoa estar num estado em que deixa que o tempo parece que flui de uma maneira diferente. Nós, ou melhor dizendo, parece que nós estamos a fazer uma determinada atividade e nem andamos pelo vou tempo ter a para passar. passar, né? Eu acho que isto é tão importante nós conseguirmos ter esta consciência e conseguirmos olhar para trás, porque às vezes está aí mais uma vez a nossa intuição também não costuma errar e, e às vezes é só olharmos e fazermos aqui, puxarmos aqui um bocadinho a fita na nossa infância, na nossa adolescência e perceber que atividades é que nós fazíamos de uma forma tão espontânea e tão natural que nem muitas Uhum. vezes dávamos pelo tempo a passar, seja relacionado com pintura, seja com escrita, seja com números, seja com todo tipo de coisa, não é? Porque eu acho que isto também está muito relacionado e acho que poderá facilitar esta, esta ideia também das inteligências múltiplas do Gardner, em que existem pessoas com predisposições para determinado tipo de inteligências, não só a lógica ou a matemática, como é aquela, ou a linguística, que é se calhar aquelas que as pessoas mais valorizam na escola, mas também nós começarmos a olhar também para inteligências a nível espacial, a nível artístico, ao nível interpessoal e percebermos que é bom é nós investirmos naquilo em que nós já somos bons por Uhum. natureza, Olha, né? um ponto muito importante que tocaste agora. Às vezes as pessoas ficam tão focadas em melhorar os seus pontos fracos que Exato, não exato. que deviam era pegar nos seus pontos fortes e investir exatamente aí, não é? Sem dúvida. Sou muito a favor dessa abordagem.
Porque, e às vezes dou o exemplo do Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo não fosse assim tão bom aluno em português ou matemática e se os professores só obrigassem a ficar fechado, não é? Dentro de quatro paredes, a tentar melhorar aquilo que ele não era tão bom, ao invés de o porem a jogar como ele sempre gostou de fazer, e vê-se, não é? Eu acho que é um bocadinho o sucesso dele também gira muito em torno disto, desta paixão, não é? Porque quando nós fazemos as coisas com paixão, parece que as coisas fluem de outra maneira e não nos importamos de passar horas a fio a treinar e a Uhum. aperfeiçoar, ao passo que quando estamos a lutar um bocadinho contra aquilo que é a nossa natureza, as coisas demoram muito mais Terras, não avança. é isso, isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que isto é muito importante, mas para isso lá está. Acho que vai tudo desembocar ao autoconhecimento. Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Então que seja por aí o primeiro pilar e a base. Uhum, sem dúvida. Por isso eu acho que as pessoas, depois desta conversa, já vão poder esperançosamente, inspirar-se, né? Acho que a minha ideia também com esta conversa era poder inspirar pessoas a que possam dar mais valor àquilo que é a sua essência, por muitos motivos, por estes motivos todos, que eu não vou repetir, mas por muitos motivos, né? Acho que o propósito pode ser avaliado por tantos motivos, que acho que, no fundo, o importante é deixarmos esta mensagem de esperança, para que Uhum. mais pessoas possam viver de acordo com a sua autenticidade e com o seu propósito. Sim, sem dúvida. E no fundo, viverem mais felizes. Aproveitarmos esta Uhum, viagem curta que nós temos aqui pela Terra para, claro, que vão surgir desafios, problemas, mas no final do dia é sabermos que tudo isto faz parte de um plano maior, de uma viagem maior e uhum, acabamos por não valorizar tanto as coisas que não precisam de tanta valorização e realmente colocamos o foco naquilo que é importante e é óbvio que isso nos traz mais saúde mental, nos traz mais paz, mais felicidade, menos uhum, ansiedade e, uhum. e mais leveza. Sim. Pedro, olha, muito obrigado, gostei imenso de falar Obrigada contigo. eu, foi um prazer.